Olá, pessoal! Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, né, de ozônio, na nossa série aí sobre ozonioterapia, de 3 aulas. Hoje é a nossa segunda aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder da ozonioterapia, né, os benefícios e as aplicações, onde a gente consegue trabalhar com a ozonioterapia. Então, a gente vai entrar um pouquinho aí nesses temas. E depois a gente vai ter a nossa terceira aula para fechar, né? E a gente vai entrar um pouquinho mais sobre os tratamentos mesmo, falando um pouquinho sobre as concentrações que podem ser utilizadas, onde realmente a gente consegue, quais benefícios a gente consegue. Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda aula. O poder do ozônio, os benefícios e aplicações. Então, primeiro, vamos lá entender um pouquinho mais sobre o papel do ozônio no organismo, né? O que ele promove dentro do seu corpo a partir do momento que a gente vai fazer a aplicação dele. Então, um ponto importante é a oxigenação tecidual. Então, o que isso traz, né, para o nosso corpo? Quando a gente sabe, a gente já falou sobre isso, que o ozônio, ele é uma molécula com 3 átomos de oxigênio, né? A gente tem uma molécula de oxigênio que, através de uma descarga elétrica, ela vai se desprender ali, né? As moléculas vão se desprender, a gente vai ficar com 2 átomos de oxigênio solto, e aí a gente vai fazer esses átomos de oxigênio que estão soltos, eles vão se ligar a uma molécula de oxigênio. E aí a gente tem o ozônio, que contém 3 átomos de oxigênio. Então, quando ele entra no nosso corpo, a gente também já falou sobre isso, né? Sobre a instabilidade do ozônio, ele é uma molécula instável. Não é confortável para ele ficar nessa configuração, né? Com esses 3 átomos de oxigênio, é como se andar de 3 pernas ou andar de 2 pernas, que é mais confortável, né? Então, ele desprende esse átomo a mais de oxigênio em pouco tempo que ele está no nosso organismo. Então, é uma molécula instável e ela tenta o mais rápido possível voltar para a molécula de oxigênio. Então, quando ela desprende esse átomo, a gente vai ter uma molécula de oxigênio a mais no nosso corpo, então a gente inseriu o oxigênio, sem falar que a terapia de ozônio é ozônio e oxigênio. Então, a gente já está colocando mais oxigênio. As moléculas de ozônio, elas ainda vão se transformar em mais oxigênio. E esse outro molécula, esse outro átomo que sobrou, a gente viu aí que ele vai fazer outras ligações, né? Que aí a gente vai ter os nossos produtos, que são os ozonídeos. Então, a gente já viu que só de inserir o ozônio a gente tem mais oxigênio. Então, a gente tem mais oxigenação no nosso corpo, tá? Então, os nossos tecidos mais oxigenados, o nosso corpo com mais oxigênio, ele vai trabalhar melhor, as nossas células, os nossos tecidos, eles vão trabalhar melhor, tá? Então, às vezes, a gente tem uma baixa oxigenação aí, principalmente em tecidos inflamados, lesionados, e aí, com essa alta de oxigenação, a gente traz um benefício maior para esses tecidos. A redução da inflamação, a gente viu também que o ozônio ele tem efeitos anti-inflamatórios, né, diretos, então ele vai aí conseguir reduzir a inflamação do corpo ou de uma área específica que está sendo afetada, uma lesão, né, ou doenças mesmo que geram inflamação no nosso organismo. E aí ele consegue também aliviar a dor e com essa oxigenação extra também, a gente consegue ter um processo de cicatrização mais rápido. Ele também é potente no combate de infecções, porque ele tem ações germicidas, virucidas, bactericidas, né? Então, ele consegue eliminar bactérias, fungos, protozoários, vírus, e então a gente consegue combater essas doenças aí, essas patologias, essas infecções, sejam elas agudas ou crônicas. E a função antioxidante? O ozônio ele age como agente antioxidante, mas lembrando que a gente também já falou sobre isso, o ozônio ele é oxidante, né? Ele entra no nosso corpo oxidando, ele é uma molécula oxidante. Só que ele tem essa potência aí de ativar a nossa cascata antioxidante, né? Então, ele faz essa produção, esse estímulo aí da produção de enzimas antioxidantes, então ele age como antioxidante por causa desses benefícios que ele traz aí
ativando essa cascata antioxidante. Então, aí a gente consegue neutralizar radicais livres, a gente consegue reduzir aí o estresse oxidativo do nosso corpo, também vai trabalhar aí nos processos de inflamação, né? Vai melhorar esse processo de inflamação, o envelhecimento precoce, vai ajudar nesse envelhecimento, seja ele, tá, gente? O envelhecimento que a gente vê aqui, né, na nossa pele, quanto o envelhecimento dos nossos órgãos e das nossas células também, né? Que eles também envelhecem. Então, a gente tem essa potente aí função antioxidante. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos. A melhora da circulação sanguínea. Ele, com esse mais, né, esse bônus de oxigênio, a gente consegue trazer essa oxigenação melhor nos tecidos, como eu já disse antes, né? Então, na circulação sanguínea, esse boom de oxigênio, ele é super interessante, super benéfico. Ele estimula na produção de óxido nítrico, o que vai promover a vasodilatação. Então, os nossos vasos, eles vão estar mais relaxados. E, com isso, o fluxo sanguíneo, ele é melhor, tá? E aí, a gente tem maior entrega de nutrientes, a gente tem o melhor funcionamento aí da nossa circulação, tá? Seja ela sanguínea ou linfática também. A gente tem também os benefícios no nosso sistema linfático, tá? Então, melhora o fluxo de sangue e adequa a oxigenação dos tecidos, né? Contribui de novo, né, para a regeneração celular, regeneração celular, e aí o transporte eficiente de nutrientes e a remoção de toxinas, né? A gente tá com o sistema circulatório, sistema linfático funcionando bem, a gente tem essa melhor eliminação de toxinas, né? Porque o nosso corpo está o tempo inteiro eliminando toxinas. O ozônio, ele converte, aí voltando lá no que eu falei, né? Eles convertem em molécula de oxigênio e aí ele pode, nesse átomo aí que vai sobrando também, vai gerando espécies reativas de oxigênio e produtos de oxidação lipídica e antioxidantes oxidados, tá bom? Estimula a regeneração celular. Aí, para a regeneração celular, a gente tem os efeitos intracelulares, que seria o aumento aí transitório da produção de ATP. Então, naquele momento que a gente faz ali, durante um tempo, a gente tem uma maior produção de ATP, e ATP é a nossa energia, é o combustível para as nossas células, né? Então, a gente vai ter mais energia, e com isso, os nossos tecidos vão estar funcionando, as nossas células vão estar funcionando mais, né? Vão estar funcionando melhor, em alta atividade. Vai ajudar aí nos processos metabólicos, né? Ele estimula também a produção de 3-fosfoglicerato, que está influenciando diretamente nessa produção de ATP, e aí faz essa ativação também do ciclo de Krebs. Ele faz o impacto direto na curva de dissociação. Gente, eu estou agarrando tudo, né? Dissociação da hemoglobina, né? Ele vai alterar aí essa curva da hemoglobina, que vai otimizar, e isso vai otimizar também a entrega de oxigênio, tá? Nos tecidos. Mais oxigênio, melhora a cicatrização, mais rápida a cicatrização. Peraí. Só ver se não passou duas. Pegar aqui. Passou. Peraí. Isso. Efeito em plaquetas. Ele estimula a liberação de fatores de crescimento que são essenciais, né? A gente precisa de fatores de crescimento para regeneração tecidual. Então, o estímulo de plaquetas, de liberação de plaquetas. Ele também faz, aí é a mesma coisa, né? Os fatores de crescimento, né? Que são os polipeptídeos aqui, né? Indução de polipeptídeos, que são os fatores de crescimento aí, alguns fatores de crescimento que vai acelerar esse processo de cicatrização aí. Então, em pacientes, né? A gente já vai no spoiler aqui dos tratamentos, em pacientes com feridas crônicas, vamos lá para o pé diabético, que é dificílimo de tratamento. A gente tem pacientes que estão aí, vamos falar do SUS, né? Em tratamento, às vezes, por anos, para fechar uma ferida
com o ozônio, a gente consegue, às vezes, em semana, poucos meses, fechar uma ferida, tá? De difícil de cicatrização. Ação anti-inflamatória. Então, pensando nessa ação anti-inflamatória, o que acontece? A gente tem a modulação, primeiro, da nossa resposta inflamatória, né? Então, ele reduz aí a liberação dos mediadores inflamatórios, como as citocinas e as quimiocinas. Então, isso leva o quê? Ao controle da inflamação, né? A gente não vai ter uma inflamação excessiva. Vai conseguir controlar essa inflamação aí. A gente vai ter a inibição de células inflamatórias, como os neutrófilos e os macrófagos, né, que estão presentes aí, né, nesse processo inflamatório, a gente reduz essas células, e aí a gente vai ter uma diminuição também das espécies reativas de oxigênio e de enzimas inflamatórias. Então, a gente vai conseguir controlar aí, modular aí essa resposta inflamatória do nosso corpo e, principalmente, modular o nosso sistema imunológico, né? Que aí é o próximo ponto aí. Então, ele promove um equilíbrio aí em resposta pró e anti-inflamatória. Então, a gente tem a inflamação e a gente combate a inflamação, tá? Isso fica equilibrado. A redução do estresse oxidativo, né, também é importante nessa ação anti-inflamatória, porque reduz o dano aí no tecido, né? A gente vai ter menor estresse, menor inflamação, menor dano tecidual. A modulação imunológica, né? Um ponto que a gente já citou antes, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele atua como regulador do nosso sistema imunológico. O ozônio, a gente falou isso também em uma aula, né? Que ele é produzido normalmente pelo nosso corpo, pelas nossas células de defesa. Então, o nosso corpo, quando ele está passando por algum processo ali inflamatório, infeccioso, as nossas células de defesa, elas produzem o ozônio para poder trabalhar nesse combate a esse agente que tá causando, o patógeno, né? Que está causando ali algum probleminha ali. Então, as nossas células, o sistema imunológico, já faz essa produção natural de ozônio. Então, quando a gente coloca mais ozônio ali no nosso corpo, né, no nosso organismo, a gente consegue ainda uma resposta ainda melhor, porque a gente consegue trabalhar com essa modulação do sistema imunológico, fazendo esse equilíbrio e dessas respostas inflamatórias. Tá? Então, a gente vai conseguir combater melhor qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer patologia que o nosso corpo esteja passando por ela. Tá? Então, ele vai ativar aí algumas células também imunológicas, né? As células chaves do nosso sistema imunológico, e aí, como exemplo, alguns os linfócitos, macrófagos e as células natural químicas. Então, essa ativação vai levar com que o nosso organismo ele esteja fortalecido, né? Então, ele vai estar muito mais preparado para combater, porque a gente sofre, o nosso corpo, gente, a gente sofre diretamente, né? A gente tem esse combate direto, acontece, né? Muito, durante a nossa vida toda. Às vezes, um vírus, uma bactéria que está ali tentando entrar, tentando acessar as nossas células ali, né, entrar nas nossas células, a gente sofre, nosso organismo está sofrendo isso constantemente. Por que a gente não está constantemente doente? Porque o nosso sistema imunológico trabalha para combater isso, né? Então, quando a gente está com esse sistema imunológico melhor, no nível, assim, acima, né, do que ele estava trabalhando antes, a gente consegue combater ainda melhor. Então, às vezes, uma gripe que ia pegar a gente não vai sentir nada, né? Às vezes, alguma outra bactéria que ia pegar, a gente não vai sentir, a gente vai conseguir combater com muito mais eficiência, né? Então, ele dá um up em nosso sistema imunológico. Ele faz a produção de citocinas e interleucinas, né? Que são células de sinalização para o nosso sistema imunológico. Então, a gente consegue ter essa resposta muito mais rápida, né? Nosso corpo vai ter a sinalização de um corpo estranho ali e vai combater com muito mais facilidade, com muito mais assertividade. Então, só os pontos que a gente já falou, que é essa defesa aprimorada, né? A gente já falou desse fortalecimento aí das nossas defesas, da defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Vai ter esse combate aí de infecções
com uma capacidade ainda maior, com uma assertividade ainda maior, e a gente vai conseguir controlar a inflamação. Né? Nosso corpo também, ele está constantemente aí passando por processos inflamatórios. Às vezes é a alimentação que a gente faz, o consumo excessivo de álcool, o cigarro, às vezes a falta de um sono adequado. Então, a gente passa o estresse, né? Então, a gente passa por inflamações aí dentro do nosso corpo constantemente. Então, a gente também vai conseguir ter essa redução aí, esse controle dessa inflamação, tá? A gente tem sempre inflamação, a gente vai só controlar esses níveis inflamatórios. Desintoxicação do nosso organismo. Como eu disse, o ozônio ele é uma molécula oxidante, ele entra oxidando, né? Então, ele possui essas propriedades aí de oxidação. Então, ele entra oxidando algumas toxinas no nosso corpo, né? Oxidando e neutralizando algumas toxinas no nosso organismo. Então, ele reage com substâncias tóxicas, convertendo-as em compostos menos nocivos. Então, uma substância que o nosso corpo não consegue eliminar, ela vai se tornar menos nociva e a gente vai conseguir fazer a eliminação dessas substâncias. Faz estímulo à produção hepática, né, a função hepática, então vai melhorar aí a função do nosso fígado, que é responsável pela metabolização e eliminação das toxinas, né, então vai dar um boom aí para o nosso fígado também, né, o coitado que sofre tanto, né, fica com a parte mais difícil aí, então vai dar uma ajudinha para ele aí, para ajudar nessa metabolização e eliminação de toxinas. Então, ele faz ativação de produção de enzimas hepáticas, que é o que vai ajudar a facilitar esse trabalho do nosso querido fígado. Melhoria na circulação e função renal. Com a melhora da circulação, que a gente falou antes, né, a gente vai ter a maior entrega de nutrientes, né, como a gente já falou. E com isso, com o nosso corpo trabalhando, os nossos órgãos trabalhando melhor, e aí no caso a gente está falando do fígado, a gente vai conseguir que ele faça essa remoção de resíduos com muito mais eficácia também. Então, vai favorecer o funcionamento do nosso fígado e vai aumentar aí essa eliminação de toxina que a gente faz normalmente pela urina, tá? A gente está falando de otimização de um trabalho que o nosso corpo já faz. Então, a gente vai conseguir fazer a eliminação de resíduos com mais eficiência e a gente vai ter um organismo mais purificado, um organismo mais equilibrado e o nosso processo metabólico funcionando com muito mais eficiência. Passou. Então, quais são os benefícios da desintoxicação do nosso corpo, né? Quais benefícios que a gente vai ter? Então, a neutralização das toxinas, como a gente falou, né? Vai tornar essas toxinas menos prejudiciais. A ativação hepática, nosso fígado funcionando com maior otimização, com maior assertividade, com o upzinho. O nosso rim também funcionando com o upzinho, fazendo a eliminação melhor das toxinas e aí purificando o nosso corpo e fazendo o equilíbrio do nosso metabolismo e da nossa função metabólica. Então, vamos lá para as aplicações da ozonoterapia. Então, como a gente falou de regeneração tecidual, né, já dei um spoiler aí, um dos principais quando a gente pensa em regeneração de tecido é ferida. E um dos exemplos que eu dei foi o pé diabético, né? Que é cicatrização pela condição de saúde, né? Ela já tem isso, essa dificuldade na cicatrização, e com o ozônio a gente consegue melhorar muito, gente, muito mesmo, muito mesmo. Eu já atendi paciente que estava há anos tentando fechar a ferida, estava na fila aí tentando uma cirurgia que precisa fazer, né, nas veias, e não conseguia fazer a cirurgia
porque a ferida não fechava. E aí, com menos um mês, a gente conseguiu o fechamento total dessa ferida, tá? Era um paciente diabético e a gente conseguiu o fechamento total dessa ferida. Então, assim, é excelente para tratamento de feridas. Então, a gente viu a regeneração celular, só que a maioria dessas feridas, né, a gente tem também alguma infecção ali no local, a gente tem um processo inflamatório, e a gente viu também como que ele age aí nessas infecções e nesse processo inflamatório. Então, vai tratar essa ferida e vai promover a, a cicatrização ali com uma rapidez assim, surpreendente, tá? Combate a infecções, né, a gente falando de novo, dessa ação dele, que é bactericida, virucida, fungicida, né? Então, se existe alguma infecção no nosso corpo, aqui eu dei alguns exemplos, né, como infecções respiratórias, urinárias, então a gente consegue trabalhar com o ozônio, tá? Se a gente pensar numa sinusite, rinite, a gente consegue trabalhar com ozônio para essas infecções. Se tiver infecção urinária, a gente consegue trabalhar, tá? Se tiver algum agente viral ali, a gente consegue trabalhar. Eu tenho bronquite, né? Tinha crises direto, muita crise de bronquite. Quando eu comecei a fazer terapia com ozônio, eu já não passei mais por isso, eu já não tive mais as crises que eu tinha antes com bronquite, tá? Então, assim, hoje o meu corpo ele consegue responder melhor qualquer ataque que ele sofra. A redução da inflamação, e aqui a gente pode pensar em doenças autoimunes, que a gente consegue reduzir essa inflamação aí e causar e gerar aí um benefício enorme, né? Aqui eu coloquei artrite. A artrite geralmente causa muita dor, né? Então, a gente controlando esse processo inflamatório, vai ter redução significativa nessa dor, tá, gente? Aí a gente pode trabalhar isso de diversas formas, mas vai ter uma redução significativa, muito bom. Do paciente, às vezes, sente na hora, tá? Dependendo da aplicação que a gente for fazer. A melhora da circulação sanguínea, aí a gente consegue trabalhar aí, das úlceras, né? Que também a gente pensa nas feridas, a gente consegue, como traz essa melhora da circulação, a gente consegue trabalhar aí, e doenças arterial periférica, insuficiência venosa, porque, como a gente já falou da circulação sanguínea, mais oxigênio, mais produção de óxido nítrico, relaxamento das nossas veias, então a gente consegue melhorar algumas patologias pensando nisso, tá? As doenças degenerativas, a gente consegue aí também trazer uma melhora, tá? A gente lembrando que a ozonoterapia, ela é uma terapia complementar. A gente não faz nenhum tratamento de alguma patologia, né, de alguma doença, sem ele estar fazendo um acompanhamento médico. A gente não vai trazer, a gente não vai fazer nenhum tratamento sem ele também fazer um acompanhamento médico. Então, muito cuidado com isso. É uma terapia complementar. Se ele faz um tratamento com o médico deve saber que ele está fazendo a terapia com ozônio também, até mesmo porque se precisar regular algum medicamento, né, fazer alguma troca, ele tem que estar ciente de que está fazendo, tá? Então, muito importante, a gente não suspende medicamento, a gente não receita medicamento, não faz nada. A gente só vai fazer esse complemento a um tratamento que ele já está fazendo. Então, nas doenças degenerativas aí, com as propriedades antioxidantes, né, porque essas doenças geralmente elas geram um estresse oxidativo muito grande no nosso corpo. Então, com esses processos, com essa ação antioxidante, a gente consegue trazer algumas melhoras ali, além da anti-inflamatórias e das propriedades anti-inflamatórias, tá? Doenças crônicas de pele, como dermatite, psoríase, gente, é excelente também. Já fiz para dermatite, 2 sessões, a dermatite passa. Então, assim, é excelente para tratamento assim, de pele, tá? Para acne é muito bom. Então, dá para trabalhar muita coisa aí quando a gente pensa em tratamentos de pele, em doenças de pele, dá para trabalhar muita coisa também, tá? Então, reduz aí a inflamação, também tem a ação antioxidante, vai ajudar nessas doenças. Se tiver infecção, né, vai trabalhar na infecção também. Então, dá para trabalhar aí também nas doenças de pele.
doenças, terapias oncológicas, doenças oncológicas, não patologias oncológicas. Mais uma vez, né, a ozonoterapia é complementar. Então, o que já colocou de cara suporte, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai trazer, não é prometer nada que a gente não pode cumprir, né? Tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, né? Muita ética nesses momentos de trabalhar com patologia, tá? Mas no suporte às terapias oncológicas, ele pode ser utilizado tanto para aliviar os efeitos colaterais, né? Como a gente tem a modulação do sistema imunológico, então a gente tem uma resposta melhor do nosso corpo para combater aquelas células cancerígenas ali. A oxigenação, a gente falou lá no início, na primeira aula, até de um estudo que foi prêmio Nobel, né, que fala que as células cancerígenas têm pouca oxigenação, pouco oxigênio. Então, aí a gente vai melhorar isso no nosso corpo também. Então, é um suporte. Tem médicos já que pedem, tá, para os pacientes fazerem a ozonoterapia, eu já atendi, principalmente câncer de mama, e traz um benefício grande aí para o paciente. Ele consegue passar, principalmente vai fazer, está fazendo quimioterapia, ele consegue passar por essas aplicações, né, que são tão difíceis, de uma maneira muito mais confortável, tá? Dores crônicas, para dor, como eu falei, assim, é incrível, dependendo da aplicação que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, né, fazendo tudo certinho, a gente tem geralmente um alívio ali imediato, tá? Assim que a gente vai aplicar, o paciente já tem alívio, e aí, com a aplicação, às vezes, dependendo da doença, né, se for uma autoimune, como a gente falou, né, que ele vai estar sempre ali com aquela dor ali, às vezes uma mudança de tempo, uma mudança de humor, alguma coisa vai ativar aquela inflamação ali no corpo e a dor vai vir, aí faz um controle ali, mas às vezes se for alguma dor muscular, se for às vezes algum acidente, alguma coisa ali, a gente consegue tratar e é muito bom e é muito bacana também a resposta, tá? Então tem essa ação aí analgésica aí, né? Os distúrbios respiratórios, né, como eu dei meu próprio exemplo da bronquite, né, a gente consegue fazer, fora ali quando está com a crise mesmo, a gente vai conseguir fazer essa melhora na função respiratória, estimulando a oxigenação ali. No tratamento também preventivo a gente consegue, né? Como eu disse, eu não tenho mais crises como eu tinha antes. E aí, na nossa estética, nossa querida estética, a gente também trabalha com ozônio, né? Então, no rejuvenescimento facial, a gente tem aí o estímulo, né, a produção de colágeno. Então, ele traz aí, pode trazer, né, a redução de rugas, aquelas linhas finas, tá, gente? Não é nenhum milagre, é um tratamento que é aos poucos ali, mas a gente consegue trazer bons resultados aí com estímulos de colágeno, tá? Na redução de gordura localizada, né? Ele vai estimular aí o nosso metabolismo e ele vai promover também a quebra dos lipídios, né? As nossas células gordurosas. Além ali de estar promovendo a circulação local, que vai ajudar tanto na gordura quanto na produção de colágeno, né? Quando a gente pensa em flacidez. Para o emagrecimento também, a gente pode auxiliar ele como suporte no emagrecimento, lembrando que o emagrecimento não é uma coisa só que a gente vai conseguir chegar ao objetivo, né, do nosso paciente, é um acúmulo de tratamentos, né, são vários tratamentos, várias coisas ali, vários pontos que ele precisa seguir, um emagrecimento, uma dieta equilibrada, um exercício físico, e aí o ozônio pode vir como suporte, porque ele vai fazer esse aumento de energia, né, que a gente falou, e aí ele vai otimizar o nosso metabolismo, tá? Então, é um suporte muito bacana para o emagrecimento, muito bom. E é isso, gente. É isso que a gente, né, eu propus para a gente trabalhar nessa segunda aula. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações, um pouquinho melhor sobre as concentrações, porque, como vocês viram, a gente pode tratar diversas condições. E aí a gente, o que vai diferenciar é o quanto a gente coloca ali de ozônio, as concentrações, é isso que vai diferenciar.
Então, a gente vai entender um pouquinho sobre concentração, a gente vai entender um pouquinho sobre as vias que a gente pode fazer essa aplicação de ozônio para cada disfunção aí, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, permaneço à disposição. Podem me chamar, podem deixar o comentário aqui e a gente vai respondendo, tá? Muito obrigada e até mais.